ladies and gentlemen, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Desconstruindo Ilusões Fabricadas, né? Pois bem, vamos a mais um vídeo, né? De volta, né? A nossas reflexões e análises atuais, né? Geopolítica, também do nossa Terra Brasilis, não é mesmo? Pois bem, ladies and gentlemen, vamos lá? Vamos conversar aqui, né? Sobre que não há nada novo abaixo desse sol, não é mesmo? Por que eu quero dizer com isso, né? Que não há nada novo abaixo desse sol, né? Não sei se vocês se lembram dos tempos dos hebreus, né? Do povo cativo do Egito, né? O faraó, né? O povo cativo construindo as suas cidades, né? Amassando barro com feno, né? Fazendo toda a junção, né, do material, aquele material rústico, né, na construção, né, das cidades dos egípcios, né, carregando peso, mão de obra, né, extremamente ali utilizando sua mão de obra braçal, não é? Trabalho pesado, né, que geralmente homens, né, eram os que exerciam, né, o trabalho de mão de obra pesada, né? Pois bem, ladies and gentlemen, a gente analisando esses tempos do Antigo Egito, né, a gente começa a pensar, né, sobre a nossa nova escravidão e opressão modernas, né, que vivemos e estamos submetidos, né, diariamente, né? Não só aquela que sentimos, né, a gente sente, né, a opressão, né, a gente pode não enxergá-la, não ser palpável, mas a gente pode sentir, né? O ser humano pode sentir a opressão, né? Dessas forças malignas, né? Sobre a vida dos seres humanos carnais terrenos aqui, né? Como isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? É uma batalha espiritual, né? É um juízo, né? Na verdade. E sem contar também com os fatores também que envolvem, né? Templos satânicos, né? São mais de, acho que 8 ou 10 ou 18 templos, né, de rituais, que eles fazem rituais, eles realizam, né, rituais e também adoração a Lúcifer, né. Então isso leva a gente a pensar, né, como o aumento do satanismo no mundo hoje tem se acentuado nesses tempos pós, né, vírus, né. Então, as pessoas têm uma memória muito curta, né, de como foi, né, os governos passados, né, do que a gente se viveu nos governos passados. Mas isso não me admira, né, porque a mente das pessoas está cauterizada. A grande maioria, né, se esquece da história, não aprende com a sua história e tende a repeti-la, né, infelizmente. Portanto, vemos aí uma, né, decadência, colapso moral, uma corrupção crescente, né, desvio de dinheiro, né, as pessoas fazendo doações e não se sabendo mais aonde, qual o destino desse dinheiro doado, né? As pessoas vão pelo lado emocional mais do que o racional, né? E aí acabam caindo, né, como patinho. Pois bem, a gente vê também essa guerra, né, entre azul, vermelho, homem, mulher, hétero, LGBT, e se esquece que é o Estado contra você, não é mesmo? É o Estado contra nós, na verdade. Portanto, entretanto, todavia, as pessoas já estão fragmentadas, os grupos de pessoas estão se degladiando, lutando, né, para se autoafirmar e afirmar suas crenças, suas convicções, atacando uns aos outros, né? E é uma tremenda falta de respeito, né, uns pelos outros e também, né, aquele cancro, né? Aquele câncer, né, que é, né, a situação que vivemos no nosso dia a dia, né, uma doença incurável, né, os governos que oprimem e tiranizam, né, pessoas, né, que mantêm as pessoas dentro dos cercados, né, como comendo uma lavagem, né, indo rumo ao abatedouro, né, ao matadouro, literalmente, né, de formas diferentes, por maneiras diferentes, não é verdade? Então muitos se encontram numa situação bastante
calamitosa, crítica, difícil, extremamente difícil. Aqueles que perderam seus familiares, suas casas, né? Os pobres, né? Que perderam suas moradias, sua dignidade, né? E aqueles que se encontram numa situação delicada, extremamente fragilizadas, materialmente, espiritualmente, né? E que não tem a menor noção do que está acontecendo, não é verdade? Então eu vi uma matéria aqui, né, no estilo urbano, sobre o Rio Grande do Sul, que está sob um ataque orquestrado para a imposição da agenda climática, não é mesmo? Então a população do Rio Grande do Sul está sendo vítima de um desastre climático causado artificialmente para atender a agenda globalista das mudanças climáticas. E também o desvio de dinheiro público, não é mesmo? São os mesmos políticos corruptos, né? Chafordados na corrupção, né? Envolvidos em farsa pandêmica do Covid que está por trás disso. Em 2014 eles já sabiam que esse desastre podia acontecer e nada fizeram. Muitos no governo sabiam disso, mas nada fizeram para impedir, né? Tampouco para avisar seus moradores. O governo Dilma engavetou o estudo de pesquisadores da UFC e previu cheias no Rio Grande do Sul e propôs respostas ao caos. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um clássico esquema do problema, reação-solução. Eles criam um problema, aguardam a reação pública e depois apresentam suas soluções. Esse golpe é utilizado pelos governos corporativos há séculos, né? A calamidade, né, no Rio Grande do Sul não é nenhuma surpresa, né? As graves consequências humanas, sociais e econômicas das enchentes que atingem o estado do extremo sul do Brasil foram previstas em estudo encomendado pelo governo federal. 2 pesquisadores da UFC foram responsáveis pelo capítulo que se relaciona diretamente com o caso, né? Quando 425 cidades são invadidas e afundam em questão de horas sob a água durante a noite, isso significa que há algo muito errado. Ou alguém abriu as comportas de uma barragem, ou elas romperam porque foram mal planejadas. O que vocês acham? Municípios isolados por pontes desabadas, deslizamento de terras, bloqueios de estradas. O rio subiu 13 metros em menos de 12 horas devido à abertura simultânea de comportas e 3 barragens, segundo moradores da região, né? E as barragens foram inauguradas durante o governo de Eduardo Leite, PSDB, rejeitado pela maioria da população. Nunca houve nada parecido antes. A empresa proprietária das barragens tem apenas uma sala e uma torre comercial como sede. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Não é mesmo? Então aqui temos, né, relatos aqui, né? Produtores da Trans-La Sierra, província de São Luís, Argentina, denunciaram o uso de aviões quebra-tempestades, né? Que estão modificando o clima artificialmente para evitar chuvas, deixando rios, represas e lagoas com falta d'água, ou terra seca, que resulta em grandes números de animais mortos, não é mesmo? Então a gente vê aqui, né, sinais também, né, nas nuvens, né, também, né, ilustrações aqui de um céu bem estranho, né, com nuvens estranhas, carregadas, né? Isso leva a gente a pensar, né? Com o passar dos anos, as pessoas sofreram uma tanta lavagem cerebral que acreditaram em tudo que lhes foi dito, né? A farsa pandêmica, a farsa climática e 2 exemplos disso. Basicamente, os governos corporativos mantêm as pessoas em modo sobrevivência e nada mais importa. Tudo foi criado a propósito para distraí-los na imagem real. Nada mais faz sentido. Os valores e a confiança que as pessoas depositaram nos representantes do seu governo tornaram-se uma grande piada. Descobriram que eles não se importam com a população e as suas agendas são sempre para satisfazer sua ganância pessoal, não é mesmo? Mercadoria humana, né? Os seres humanos são descartáveis, né? As pessoas são descartáveis, né? Para se entender o motivo pelo qual os governos democráticos, sob o controle da maçonaria, tratam a população basicamente como seus escravos, para explorar, né? Para se explorar, né? A mercadoria humana, né? Então tem vídeos aqui relacionados a isso, né? Também ligado ao
Fórum Econômico Mundial, né? O ideal de Fórum Econômico e também ONU, né? OMS, enfim, né? Então, ladies and gentlemen, levo vocês a pensar e questionar comigo, né? Refletir, né? Mas essa reflexão não leva você a forçadamente acreditar no que eu digo, né? Mas também você realizar suas próprias pesquisas e buscas, né? Pela verdade, caso você deseje isso, não é mesmo? Ninguém está aqui para forçar a verdade em ninguém, né? Acho que a busca pela verdade é individual, tanto também quanto a sua salvação, não é mesmo? Então deixo com vocês mais essa análise e mais esse vídeo em Desconstruindo Ilusões Fabricadas. Até a próxima.